Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, 10 alimentos que você nunca mais irá comer depois de saber como são feitos, lá do Fatos Desconhecidos, e vamos usar esse react, desculpa, para falar de nutrição, biologia e o que mais tiver para e der para encaixar, beleza? Mas antes de tudo, sabia que você aí do outro lado da telinha pode me ajudar em poucos milissegundos? Num clique, no milissegundo de um clique, você pode curtir, compartilhar, ou se comentar, ou se inscrever nesse canal. E me ajuda demais, você não tem ideia. Se você é inscrito nesse canal, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, me ajuda muito. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você chegou nesse canal a primeira vez, veja o conteúdo, veja se te agrada, veja se te adiciona alguma coisa, se constrói algum conteúdo. Tem vídeo todo dia aqui. E se você gostar e você quiser, inscreva-se aí que você vai receber as notificações na sua caixa de notificações. Tudo bem? Mas chega de enrolação, chega de lero-lero, bora para o vídeo. Respirar e se alimentar são duas características básicas que permitem ao ser humano e outros seres vivos sobreviverem, não é? Sem qualquer uma dessas coisas, não existiríamos. Vou tentar fazer, vamos ver qual será os alimentos. Vou tentar ser bem senso comum aqui. Com certeza vai ter salsicha, ou tô maluco. Com certeza vai ter gelatina, ou como que é o nome daquele... Pô, daquela gelatina, que é um tipo de gelatina também, só que bem mais doce. O gelé de mocotó. Acho que nugget não vai ter. Será que eles botam algum alimento conspiratório, tipo... tem uma teoria conspiratória de que tempos atrás, né? Que o hambúrguer do McDonald's era de minhoca, mas acho que eles não vão colocar isso. Mas as minhas apostas são isso, que vai ter salsicha, vai ter gelatina, gelé de mocotó, e eu acho que é isso. Não sei mais, não tenho mais chutes. Mas meus palpites, eu tenho, pelo menos nesse top 10, um desses vai estar encaixado. Eu espero, eu acho. Vou me surpreender muito, vai ser muito legal se não tiver nenhum deles. Com a evolução da humanidade, novos métodos de produção de alimentos foram surgindo. E alguns deles bastante questionáveis e, às vezes, digamos, repulsivos. Tenho certeza de que ao menos um deles você já consumiu. Ou deve ter aí em sua cozinha, guardado na geladeira, esperando por alguém faminto. Conheça... Será que vai falar dos corantes? Tem os corantes, não sei se vocês manjam, mas que é feito por insetos. Que vai muito recheio, principalmente recheios... É um corante vermelho, se eu não me engano. Esqueci o nome do corante, o nome técnico. É muito produzido por um inseto, que eu também esqueci o nome. Sempre esqueço de tudo, né? E que é muito usado em recheios de morango, recheio de várias coisas para realçar a cor, né? Já que você tá fazendo o recheio a partir de substâncias artificiais, né? Você não tá usando morango de verdade. Talvez esse recheio não tenha a coloração que você queira. Daí você usa esse corante para dar um aspecto mais colorido, mais realçar a cor que você queira, né? Como produtor daquele alimento ultraprocessado, né? 10 desses alimentos e, no final, nos diga se mudou de opinião. Nossa, mas aí eles pegaram pesado. Aí eles foram na deep web dos alimentos, que isso? Que isso, parceiro? Você vai ao supermercado e corre para a seção onde estão os patês. Pois nada melhor que um patezinho na torrada, não é mesmo? Então, antes de mais nada, não se deve generalizar, pois há também indústrias que possuem padrões de qualidade indiscutíveis. Mas vamos lá. O patê é elaborado a partir do descarte de vísceras e outras partes que não são aproveitadas a priori. Não, mas pera aí. Qual patê estamos falando? Todos? Todos os patês? Podem O patê que eu faço em casa, não, mano. ser de diferentes animais. Ele falou o patê que a gente compra no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, isto é, misturam-se pedaços de bois, porcos, frangos e até patos. Para chegar à textura e ao sabor final, vêm os aditivos, temperos, farinhas, conservantes. Mas colocaram uma imagem bem nojenta aí, tá ligado?
leite e vários outros aditivos. Mesmo que predomine o sabor do fígado, ele não é o ingrediente com maior quantidade no patê. É, sou capaz de apostar que você deve estar se perguntando por que o pão de forma entrou nessa lista. Mas antes de falar do pão de forma, do patê, cara, eu vou te falar duas coisas. Isso é geral para qualquer coisa que ultraprocessada que envolva carne. Então, hambúrguer congelado é a mesma parada. Se você for ver os hambúrgueres, principalmente o que a gente mais compra, que são os mais baratos, a maioria deles são hambúrgueres mistos e de carne mecanicamente separada, de carne que está sobrando, entendeu? Então, muitos hambúrgueres são mistos de 3 carnes, suínos, avinos e bovinos. Ou misto de bovinos e suínos. E os hambúrgueres que são totalmente bovinos, inclusive, eles ficam mais caros agora. Eles estão ganhando até aqueles selos gourmet, falam hambúrguer Angus, não sei o que, ganham destaque, né? Porque são totalmente suínos e ficam mais caros. Então isso é meio que uma parada geral para os processados, assim. E eu acho meio interessante, não sei se é uma visão. Não sei se é uma visão meio ingênua minha, mas eu não entendo esse nojo que nós temos de algumas partes dos animais e outras não. Porque quando você estuda biologia, você percebe que são só células diferentes, sabe? Em tecidos diferentes, em lugares diferentes. Então, não são células do corpo do boi mortas do mesmo jeito, só que em uma região diferente que você tá comendo, sabe? E que vai ter um gosto diferente. Não sei por que esse nojo, tipo, da tripa do boi, mas não se tem nojo de comer a parte dianteira do bumbum do boi. Eu entendo que tem a relação com a de estar dentro do boi, de estar passando o alimento do boi. Mas entende o que eu tô querendo dizer? São só células diferentes do boi morta de qualquer jeito. Tipo, ninguém come as vísceras do boi ou do porco sujas. Você limpa, assim como você limpa a parte dianteira, a parte do peito, a parte da perna, a parte da coxa, tá ligado? Essa que é a minha questão. Tanto que muitas vezes eu vejo alguns conteúdos veganos, e não é nada contra o veganismo, mas que usam esses discursos para, de alguma maneira, trazer nojo pro interlocutor e pro interlocutor ficar com nojo de alguns alimentos baseados em animais. E eu acho meio estranho esse tipo de argumento, sabe? Primeiro porque eu acho que ele não é muito efetivo, na minha humilde opinião. Tem argumentos muito melhores e muito mais efetivos para se defender o veganismo ou a diminuição do consumo de carne. E que não faz sentido no sentido de que, mano, você come células mortas de qualquer jeito. E se a gente for argumentar desse jeito, a maioria das coisas pode parecer nojenta, sabe? Tipo, a mandioca é retirada debaixo da terra, onde tem vermes, bactérias, minhocas e tudo mais. E ela cresce ali com esses vermes, bactérias e minhocas, e por conta deles você consegue se alimentar com a mandioca, sabe? Se você for pensar assim, a mandioca é super nojenta também. Só que ninguém come a mandioca nesse estado, você limpa ela. Assim como ninguém come as vísceras de um animal no estado totalmente nojento, tá ligado? Essa, não sei se é uma visão tonta. Comenta aí. Eu acho que esse bagulho de, tipo, ó, você vai ter nojo do patê. Não é porque eu sou super não frescurento pra comida, porque eu tenho umas. Todo mundo tem frescura na hora de se alimentar, na minha visão. Mas eu não entendo, sinceramente, esse bagulho de tipo, nossa, isso aqui é super nojento, isso aqui não é super nojento. Mano, são partes de um organismo vivo de qualquer jeito, sabe? São partes diferentes desse organismo vivo. Não é mesmo? Afinal, trata-se apenas de um pão. E para fazer sanduíches quentes ou frios, é uma maravilha, não é? Sim, mas saiba... No Tostex ainda se coloca no sanduicheira. Aí você abre a sanduicheira assim, tá aquele queijinho, brabo. Dentro, fazer igual o Casemiro, né? Dentro! De acordo com a Food Package Labels, na fabricação deste tipo de pão, entre outros alimentos, é adicionada a L-cisteína, que é um aminoácido usado como condicionador de massa na indústria. Acontece que a L-cisteína, na maioria das vezes, é extraída de cabelos humanos. É uma das suas fontes principais, por ser um meio mais barato. Afinal, o que importa é o lucro, e não o que está indo para... Não.
Me expressei mal. Não sei de onde vem esse cabelo. Não sei como eles tiram isso. Mas, tipo, você tem que lembrar que é a molécula. Tipo, eles não estão colocando cabelo no pão, né? Eles estão retirando o aminoácido do cabelo e colocando aminoácido no pão. Ele tá colocando, tirando uma molécula, tá ligado? Não é como se estivesse colocando cabelo no pão, eu acho. Mas se for um cabelo limpinho, né? Põe de forma boa. Dentro do seu estômago. A extração da baunilha, por exemplo, envolve um processo que é um tanto complexo e requer cuidado para obter os sabores desejados dessa vagem. A baunilha... Caramba, tá um clima pesado pra falar de comida, rapaziada. Essa música tá parecendo o filme do Jason. Que isso, calma. Calmou, Fato Desconhecido. Calmou. É uma especiaria obtida das vagens da planta da baunilha, principalmente da espécie Vanilla planifolia. E é natural mesmo, é caro pra cacete. Muitas vezes a gente, não é que é pobre, só consegue comprar o extrato de baunilha, que é mais barato. Mas a baunilha mesmo, é caro para dedéu. Apesar de ser encontrada em boa quantidade entre o México e o Paraguai, seu processo é também caro. Portanto, a indústria preferiu encontrar outra alternativa, que é animal. Então, ao invés da baunilha retirada de uma planta, passaram a usar o castório, uma substância aromática obtida a partir das glândulas castorinas, encontradas próximas às regiões genitais dos castores. Olha, não é possível que até hoje façam assim. Eu não vou pesquisar, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. E o intuito desse vídeo não é ser super. Não um vídeo pra falar sobre fontes em si, né? Mas caramba, até hoje você tira a glândula do. Você pega castor por aí, faz isso? Não é possível. São mamíferos roedores semiaquáticos. Essas glândulas produzem uma secreção de odor forte, que os castores usam para marcar território e se comunicar com outros membros da espécie. O castório tem sido historicamente usado na indústria de fragrâncias e aromas, devido ao seu odor característico. Na indústria de alimentos e aromatizantes, o castório tem sido empregado como um sabor natural e agente aromatizante em certos produtos. Então, quando estiver tomando aquele sorvete de baunilha ou comendo aquela bolachinha, pense um pouco nos castores e na dificuldade que eles já têm em construir suas barragens, sem contar, claro, o que é feito com eles para se extrair o castório. Não, mas pera aí. Vamos lá. Até essa enzima é produzida artificialmente, ou até hoje nego pega castor e arranca as glândulas dela. Eu acho que o que deve acontecer é que você faz uma replicação artificialmente dessa enzima e dessas moléculas que é produzida pelo castor. Ou tô maluco. O nego produz castor até hoje só pra isso. Não acho que. Não é, será? Caramba, mano, eu vou até pesquisar. Essa eu vou pesquisar. Pesquisei aqui e não achei nenhum link que fale sobre como é a produção atualmente. Então, por isso que eu nem vou projetar nem nada. Achei links que reproduzem a mesma informação que o Fatos Conhecidos tá replicando. E, de novo, não é que eu tô desconfiando do Fatos Conhecidos, mas será que eu só tava querendo questionar realmente, será que, tipo, até hoje nego reproduz castor só pra isso? Tipo, é porque no meu pensamento, para a cadeia de produção, o número de produção que a gente tem de produtos de baunilha, sorvetes de baunilha, extratos de baunilha, bolachas com aroma de baunilha, não parece fazer muito sentido, entendeu? Não parece fazer muito sentido você ter todo um custo de produção de castores do que você plantar você trabalhar com transgenia de baunilha, por exemplo, e produzir plantas que são muito mais rápidas, muito mais fáceis de produzir, entendeu? Porque pensa, a comparação, na minha visão aqui, estudando uma visão, um vídeo aleatório de internet, sem base nenhuma, procurei fontes, não achei fontes falando sobre a produção atual.
Me parece meio mais econômico você produzir um organismo céssio, que é uma árvore, você produzir tecnologia em cima deles, do que você ter que reproduzir castores, tá ligado? Por isso que eu acho que, na verdade, é que se faz o processo químico sintético dentro de laboratório. Se isolou essa proteína, esse aroma dos castores, e se tem alguma patente, algum tipo de desenvolvimento, onde você mistura elementos químicos fabricados sinteticamente para gerar a molécula em si, o aroma em si, né? Porque parece ser. Aí sim seria muito mais barato. Porque não faz sentido você, tipo, ó, em vez de produzir essa planta, eu vou fazer um cativeiro de castores e vou ficar reproduzindo os castores e removendo as glândulas do castores, sabe? Tipo, é muito mais custoso, muito mais trabalhoso, dá muito mais problema, sabe? Então, pelo que eu. Pelo que dá, porque o vídeo dá a entender que é isso, né? Tipo, tá se matando castores até hoje. E não é nem que eu tô querendo defender indústria nenhuma, não. Só tô querendo dizer que a indústria, igual ele falou, a indústria pensa em dinheiro. E esse processo laboratorial é muito mais barato do que ficar produzindo castor, tá ligado? The fuck? Is that blood? Holy shit! Never seen a real beaver before up close. Nesse sentido, aliás, Um filme. Tem um filme de castores assassinos, é isso mesmo? já existem Bom demais, vou assistir. leis e movimentações que proíbem a caça do castor para esta finalidade, uma vez que pode levar o animal à extinção. Bom, muita gente adora mascar um chiclete, não é? E com isso, outras tantas que têm pavor do mexe-mexe da mandíbula que o chiclete provoca. De qualquer forma, o que há de curioso aqui são 2 ingredientes utilizados pela indústria, que podem provocar uma certa repulsa, especialmente entre aqueles que já não gostam muito da especiaria. Os ingredientes são lanolina e ossos bovinos. Isso mesmo. A lanolina é uma substância serosa e gordurosa natural que é obtida a partir da lã das ovelhas. É uma secreção Nossa. das glândulas sebáceas presentes Que delícia. na lã das ovelhas. E sua função original é proteger a lã e a pele do animal da umidade e das condições climáticas adversas. A lanolina é frequentemente chamada de cera de lã ou graxa de lã, devido à sua textura e composição. A lanolina serve para dar maciez ao produto e torná-lo mastigável. Historicamente, ossos de animais foram usados na produção de goma de mascar para obter a base mastigável. O objetivo no processo é extrair o colágeno. No entanto, a maioria das gomas de mascar modernas não utiliza mais os ossos como ingrediente principal na fabricação da base. Em vez disso, as bases de goma de mascar modernas são geralmente feitas de materiais sintéticos, como polímeros e elastômeros, que E a gelatina, né? Famoso, né? Que a gelatina, não sei se até hoje são produzidos, né? Já tem esse desenvolvimento sintético, surgiram a partir de ossos de animais, né? proporciona a textura elástica e mastigável desejada. Ainda assim, são poucos os fabricantes que têm se adaptado, uma vez que os investimentos são bem altos. A sugestão é sempre ter a prática de ler os rótulos dos produtos para verificar os ingredientes, especialmente se você tiver preocupações específicas com ingredientes ou restrições alimentares. Essa dica é a dica principal, tá ligado? A dica em questão de nutrição é uma dica fundamental, assim. Você começar a ler os rótulos é um pequeno grande passo para você ter noção do que você está se alimentando, né? Bolachas e biscoitos recheados estão sujeitos a serem E ele tá indo nessa vibe das proteínas, então aqui vai rolar taurina alguma hora, né? Dos energéticos, eu tô maluco. Acho que ele tá indo pra mais essa. Eu achei que ele ia para as questões mais envolvendo os alimentos mais tradicionais, mas tá indo pra uma questão mais molecular, né? Vai rolar taurina da energética alguma hora? Vai rolar, com certeza. Estou convicto disso. condenados a partir do seu método de produção, que envolve desde metais pesados
há riscos de conter ingredientes alergênicos. Metais pesados? Tá, poxa, pra fazer traquinas precisa de metal pesado? Segundo o Aí site ferrou. Seta Consultoria, há riscos de haver resíduos metálicos nas bolachas, uma vez que os rolos das máquinas são feitos de um metal mais duro que o bronze. Mas partículas ou até minúsculas lascas podem escapulir e se misturar à massa. Ainda podem aparecer problemas no armazenamento, especialmente em fábricas que ainda usam pallets de madeira para acondicionar os produtos até serem levados para o mercado. Acontece que a madeira pode acondicionar bolores propensos a contaminar os biscoitos ou as bolachas. Pô, mas aí tem a embalagenzinha, né? Ou não? Caramba, Anvisa, por favor, fiscalize todas as fábricas de bolacha imediatamente. Pallets de madeira ainda podem contaminar os produtos durante o transporte, muito mais facilmente do que os pallets de plástico. Isso porque pode ocorrer contaminação cruzada, ou seja, o produto pode absorver diferentes agentes contaminantes de diferentes fontes durante o transporte, caso isso não seja feito sob uma dura fiscalização prévia. E isso não é só pelo pallet, né? Igual ele falou. Se for, não é que você tá colocando o biscoito direto em contato com o pallet, né? Se você fizer todo um acondicionamento, uma embalagem, passar algum tipo de plástico que envolva essa embalagem, você consegue conter essa contaminação, né? Porque dependendo do tipo de estrutura, você consegue ter medidas ante isso, né? Porque realmente é muito difícil você controlar a madeira, né? Muito mais difícil ter um controle de contaminação do que o plástico, né? Mas você pode ter backups para esse tipo de contaminação, para não precisar se preocupar tanto com a madeira, assim, né? Adicionado a isso, há também casos já comprovados, inclusive, pela Proteste, que é uma organização voltada ao consumidor, de produtos contendo restos de insetos e vendidos nas prateleiras dos supermercados. Apesar de não ser algo que o fabricante deseja em seu produto, claro, e apesar de os produtos serem fabricados em ambientes controlados, ou que, pelo menos, tentam ser, incidentes podem ocorrer. E quem sabe, algum inseto faminto parou onde não deveria ter parado e acabou. E você tem... E, de novo, isso não é uma questão de defesa da indústria, não, mas aqui a gente pode usar alguns conhecimentos científicos para falar sobre isso. Tipo, você precisa ter uma fiscalização atuante, né? Por isso que são muito importantes órgãos sanitários e controladores e normas técnicas, ou seja, você precisa de um desenvolvimento científico de quais são as condições ideais, quais são as condições perfeitas, para sempre quando uma nova fábrica for se instalar, uma nova fábrica for construída, ela tenha que ter tipos de certificações e alvarás competentes para a saúde pública, né? E as fábricas antigas vão ser fiscalizadas e tem que entrar dentro desses termos de novos alvarás e coisas científicas. Mas existe alguns parâmetros que são desejáveis, como vamos dizer assim. Contaminação zero em alimentação é meio que impossível, tá ligado? Contaminação zero em qualquer coisa, praticamente. São questões específicas que a gente realmente consegue colocar um ambiente totalmente controlado de contaminação zero. Contaminação zero, 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 zero. Sabe? Em ambientes específicos de controle, de pesquisa, de medicamentos e tudo mais. Só que agora, em alimentos e outras coisas, a gente pode, não é que flexibilizar, mas sabendo que vai ser muito difícil ter uma contaminação zero, a gente coloca limites e padrões, tudo bem? E é aí que tem que ver se esses limites e padrões estão dentro de um aceitável ou não. Porque esse até é um exemplo que eu dou para alunos, né? Porque imagina, você tem um caldeirão gigantesco com recheio de bolo. Sabe, bolo Ana Maria, bolo Puma. Daí cai um inseto de tipo 10 gramas, e você tem um caldeirão de 1 tonelada. É contaminação? É.
Mas fazendo um cálculo de concentração, é uma contaminação que não vai gerar nenhum dano ao consumidor final. Não tô falando que caem insetos de monte. Eu tô falando que nesse tipo de produção, você tem alguns tetos que você pode atingir. Então, uma coisa é cair um inseto de 10 gramas num caldeirão fervente de recheio de morango de bolo, tá ligado? A concentração é ínfima. Se ele tem algum tipo de... é muito, muito pequeno. Agora, outra coisa é se eu tenho uma contaminação generalizada em todos os caldeirões, numa quantidade muito grande que realmente vai contaminar aquele recheio. Aí ferrou. Sacou o que eu quis entender? Quis dizer? Então você tem limites. Isso com tudo para consumo humano, tá ligado? Pegue a sua conta de água. Geralmente em contas de água, você tem tabelas de informação sobre a qualidade da água. E você tem limites de algumas coisas que podem até fazer mal pra gente, mas que podem sim estar na água, mas num limite aceitável, tá ligado? Lá tem limite de sais minerais, limite de patógenos, limite de um monte de coisa na produção de água. Lógico que o melhor dos mundos é que alguma dessas coisas esteja em zero, mas a gente não tá no mundo perfeito, ideal, sabe? Às vezes algumas coisas podem acontecer, e se eu conseguir colocar isso num padrão ideal, ou seja, dentro do limite estabelecido, eu tenho uma confiança de que não vai fazer mal à saúde da população, tá ligado? E de novo, isso não é questão de defender, se os padrões estiverem ruins, tem que ser refeito, não é defender indústrias alimentícias, longe disso, mas é entender também que mesmo no mundo ideal, essa questão da contaminação zero é meio utópico, tá ligado? Ou sendo capturado por uma das esteiras ou rolos das máquinas usadas na fabricação. E não pense que isso só acontece com bolachas ou biscoitos, né? As barras de chocolate, até mesmo os chocolates em pó, estão sujeitos a isso, inclusive já tendo casos registrados. Ainda de acordo com a Proteste, a FDA, que é o órgão norte-americano regulador de alimentos e remédios, é permitido encontrar até 60 fragmentos de insetos, não apenas baratas, em 100 gramas de chocolate. Pense, se cada fragmento desse pesar 1 grama, você terá apenas 40 de chocolate. Não se preocupe, a nossa Anvisa só permite 10 fragmentos a cada 100 gramas. Então, ele tá falando de fragmentos, porque o meu medo é as pessoas que já estão meio com medo das coisas, ver esse tipo de vídeo e ficar, meu Deus, eu vou parar de comer tudo. A Anvisa é muito mais exigente do que o FDA, né? O FDA tá de sacanagem também, né? Mas ele falou, tipo, mano, fragmento de... Pô, todo mundo já viu um inseto. Um fragmento de um inseto. Nem ferrando vai dar 1 grama, tá ligado? Nem no... Caramba, que inseto que vocês estão pegando, tá ligado? Muito difícil o fragmento de um inseto dar 1 grama, cara. Então, tipo, é muito difícil 10 fragmentos de inseto aqui no Brasil dar 1 grama. Quando tá falando de fragmento de inseto, tá falando de um fragmento muito, muito pequeno de 0,0 gramas. E, de novo, a produção do chocolate, é igual eu falei, é feito numa concentração muito maior. Então, tá se pedindo, tipo, 10 fragmentos, é desejável até 10 fragmentos de insetos dentro dessa produção. Tô falando de uma produção a Cacau Show, a Nestlé, elas não fazem barras por barras. Elas fazem uma produção de chocolate gigantesca e depois fraciona em barras. Tá ligado no que eu tô querendo dizer? Então, a contaminação de 10 partes é nessa produção gigantesca, não no seu chocolate individualmente. O que é fiscalizado é essa produção. Depois da produção gigantesca de chocolate é fracionada em barras e é distribuída. Mas nenhuma indústria vai fazer barras por barra, sabe? Tipo, vamos ligar o forno agora só pra fazer uma barra de chocolate, daí depois liga pra fazer. Não, você faz uma produção gigantesca
e depois você fraciona em barras, tá ligado? E você tem essa permissão, igual eu falei, se nessa 1 tonelada de chocolate cair um inseto, não vai se jogar 1 tonelada de chocolate, tá ligado? Porque, de novo, na concentração, isso é ínfimo, não vai fazer diferença. Não vai ter impacto pro produtor, pro espectador final, pra nós na base, entendeu? Porque é uma solução gigantesca de recheio de 1 tonelada para um inseto que pesa 2 gramas, tá ligado? Ou menos que isso, dependendo do inseto. Mas esse raciocínio aí me preocupou, de tipo, 40 partes de inseto de 1 grama. Pô, parceiro, calma aí, rapaziada. Tanto melhor, pelo menos, não é? Talvez os jovens de hoje nunca tenham ouvido falar de chouriço, muito menos ter comido essa espécie de culinária portuguesa e que veio parar no Brasil por motivos óbvios. Também conhecido como morcilha ou morcela, dependendo da região do país, é um tipo de embutido feito com sangue de porco coagulado. O recheio é preparado colocando em uma panela o sangue fresco do animal condimentado com alho, cebola, açúcar, sal e orégano. Nunca comi, Há quem mano. adicione Só ouvi falar da morcela, mas nunca comi. outros ingredientes, a fim de turbinar o chouriço. Depois de tudo fervido, as tripas são preenchidas com esse recheio por meio de um funil. Então, é só dar os nós nas pontas e colocar para ferver mais uma vez. Está pronto para ser consumido. Se ao mastigar você perceber algo mais consistente na boca, como uma cartilagem, é porque, em muitos casos, acrescentam triturados de cabeça e miúdos na panela. Não se preocupe, viu? Isso faz parte. Essa é para quem ama um cachorro quente. Aê, acertei! Salsicha! Sabia que ia ter, só falta a taurina dos energéticos. E qual foi a outra coisa que eu falei? Gelatina. Gelatina não teve, mas eu vou roubar aqui e falar que teve osso de boi no goma de mascar. Esse é popular. Ou um sanduíche de pão com mortadela. Ou até mesmo presunto e outros produtos conhecidos como embutidos. Olha só isso! Conseguimos! Olha nosso pacote! Festa da salsicha. Para a gente! Hoje tem! Fomos escolhidos juntos. Você tem ideia de como esses alimentos são produzidos? Para começar, há informações de que os ingredientes utilizados Ivan, o que os olhos não veem, o coração não sente. Importante é que é gostoso, cara. como recheio não são de primeira qualidade, como as carnes de menor qualidade, enchimentos, gorduras. Mas é carne. Esse lance é meio complicado, né? Esse bagulho de carne de primeira, carne de segunda. É carne. Se o animal foi produzido de uma boa qualidade, numa boa segurança, não é porque, tipo, é outra parte do animal que é de baixa qualidade, tá ligado? Agora, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Só isso, eu tô querendo dizer nesses adjetivos que a gente dá, né? Tipo, não, essa carne aqui é mais nobre, essa carne é menos nobre. Pô, mas se o animal como um todo foi produzido numa boa qualidade, a carne é confiável, tá ligado? Subprodutos animais ou ingredientes artificiais. E aqui eu não tô defendendo que faz bem pra saúde. Eu tô falando de, tipo, esse medo de, tipo, você está comendo um veneno. Eu gosto muito do Rodrigo Góes, que tá bombando atualmente no YouTube, né? Que ele fala que, tipo, mano, a gente não pode tratar comida como vilões ou mocinhos. São partes da nossa sobrevivência humana, da nossa fisiologia que a gente tem que fazer. A gente tem que se alimentar, tá ligado? Então cada alimento tem seu lugar, a não ser os ultraprocessados. Porque aí não é comida de verdade. Nem Então a salsicha já me auto-refutei aqui. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Só quis fazer uma gracinha com o ultraprocessado. Mas até os ultraprocessados, tipo, não são super vilões. Depende de como você vai aplicar eles na sua alimentação. sempre bem identificados. Além disso, produtos embutidos frequentemente contêm aditivos, como corantes, realçadores de sabor e esse que é o conservantes, lance. para melhorar o sabor, a cor
e a vida útil. Alguns produtos embutidos podem ter alto teor de sódio, gordura saturada e calorias, o que não é nada saudável para pessoas com hipertensão ou propensão a ela, assim como para pessoas com alguma deficiência cardíaca. Além disso, o processo de fabricação de produtos embutidos pode envolver moagem, mistura e tratamento térmico. E isso pode levantar preocupações sobre a integridade nutricional da carne e de possíveis efeitos negativos à saúde. E não pense Mas calma aí também, né? Tipo, não é porque você tem propensão à pressão alta que se tu comer um cachorro quente na semana, tu tá ferrado. Calma. que acaba por aqui. Não. Alguns produtos embutidos O lance é esse medo da alimentação, né? Tosse, tipo, isso que eu tava querendo dizer antes, sabe? Nossa, a causa da minha doença é que eu comi essa salsicha ou comi esse pacote de traquinas. Não, parceiro. Provavelmente é por um longo retrospecto. A nutrição, tipo, a nossa nutrição é um processo a longo prazo, tá ligado? Não a curto prazo. Então, se você tá com algum problema envolvendo nutrição, não é por causa do seu último cachorro-quente. contém nitritos e nitratos, que são usados como conservantes e para dar cor aos produtos. No entanto, essas substâncias podem reagir com os componentes da carne durante o cozimento para formar compostos potencialmente prejudiciais, como as nitrosaminas. Elas são resultantes da combinação dos nitritos com as aminas e são reconhecidas como cancerígenas. Eu acho que vou pensar bastante, viu? Antes de comer meu próximo cachorro quente. Bom, na natureza, animais com cores muito chamativas como o vermelho não costumam ser o alimento ideal para os predadores. Aliás, as cores fortes já informam. Olha que linda minha cor. Tente me provar para você ver. Já no mundo humano, cores fortes Tem isso, é? costumam indicar alegria, movimento e ainda provocam a vontade de comer. É onde mora o perigo, em alguns casos. Estou me referindo ao carmim. Já ouviu falar? O carmim é um corante natural Aê, foi o que eu falei, né? Acertei mais um. Marca aí no meu bingo, se alguém tá marcando. amplamente utilizado Que eu não tô. na indústria alimentícia para adicionar cores vibrantes a produtos alimentares e bebidas. Ele é obtido a partir da cochonilha ou Dactylopius coccus, um inseto parasita que se alimenta da seiva de certos tipos de cactos. O carmim é produzido através da colheita e do processamento desses insetos, que contêm um pigmento vermelho intenso em suas carapaças. O corante carmim é comumente usado para colorir uma variedade de alimentos, como iogurtes, sorvetes, doces, produtos de panificação, sucos, refrigerantes e outros produtos. Também é utilizado na indústria de cosméticos, tintas e corantes têxteis. Quanto aos riscos à saúde, o carmim é considerado seguro para a maioria das pessoas, quando consumido em quantidades normais, em alimentos. No entanto, Quantidade pode de- haver Defina o que é normal. Porque esse de novo. Esse poderia ser o aconselhamento pra todos os alimentos que a gente falou aqui, né? É seguro desde que você consumir em condições, em quantidades moderáveis e saudáveis para a sua fisiologia, né? Para a sua nutrição. preocupações para pessoas alérgicas ao carmim ou Caramba, tem pessoas alérgicas especificamente à cochonilha? Não manjava. aos insetos que o produzem. Além disso, algumas pessoas podem preferir evitar corantes artificiais e naturais devido a preocupações sobre a ligação com reações alérgicas ou hiperatividade em crianças. Nossa, como é bom colocar um bom filme na telinha, né? Num dia de domingo, principalmente. Se posicionar confortavelmente no sofá, comer Mas aí ele tava falando sintético, a cochonilha não é sintético, né? Na verdade é um corante natural. Não que eu esteja defendendo a produção de cochonilha
E aqui faz até sentido com aquilo que eu falei do castor, né? Por que a cochonila faz sentido eles produzirem? Porque é um inseto que se reproduz em um número muito maior, reproduz em com outro tipo de organismo vivo, e você tem um ciclo de reprodução rápido, né? Então, para a indústria que tá só pensando em lucro, faz sentido, né? É uma pipoquinha feita no A pipoca? Não, pipoca não, pipoca é de boa, que isso? micro-ondas e um suquinho. O que você acha? É bom, não é? Bom, pelo menos à primeira vista e teoricamente. Acho que muitos concordam que sim. Mas saiba que por trás desse cenário há um inimigo, viu? Ah, um inimigo por trás. Tropa de Elite 3, o inimigo está por trás do micro-ondas. Um inimigo escondido de nome complexo. Vamos ver até se eu consigo falar. Ainda, É o ainda bem que eu só como pipoca que não é de micro-ondas. ácido perfluorooctanoico. Nossa, que nome, não? Assustador, não é não? Parece coisa lá daqueles animais antigos. Ele está presente, não no milho, que se tornará a pipoca, mas na embalagem dela. Da mesma forma, ele é encontrado no Ah, suave. Não como a embalagem, tá tranquilo. Quem é o filho da mãe que tá comendo embalagem de pipoca de micro-ondas, parceiro? Quem é você? Por que você está fazendo isso, cara? É pra comer a pipoca, mano. Tome tento, mano. revestimento das panelas de Teflon. Sua função é não deixar que os alimentos grudem na embalagem ou no fundo da panela. Contudo, de acordo com alguns estudos, resíduos deste ácido podem ser transferidos para o alimento e, mesmo que sejam em quantidades mínimas, há a máxima de que, de grão em grão, a galinha enche o papo. Entendeu? Devido à facilidade com que se acumula no corpo, o PFOA, como também é chamado este ácido, pode causar efeitos negativos no organismo com o tempo, como, por exemplo, toxicidade hepática. Estudos com animais mostraram que a exposição a altos níveis de PFOA podem resultar em danos ao fígado, inclusive alterações nas enzimas hepáticas e inflamação. Impacto no sistema endócrino. Algumas pesquisas sugerem que o PFOA pode ter efeitos sobre o sistema endócrino, afetando os hormônios. No entanto, os mecanismos precisos e os efeitos exatos ainda estão sendo investigados. Há evidências de que a exposição ao PFOA pode estar relacionada a problemas no desenvolvimento e na reprodução, incluindo atrasos no crescimento e desenvolvimento fetal, bem como alterações nos hormônios reprodutivos. Por fim, há estudos... Mas aí que eu gosto. Esses são os momentos que eu gosto mais ainda de falar sobre ciência, sobre alguns conceitos muito interessantes. Você percebe que ele falou da pipoca, que é uma questão que está, e perceba as palavras, está na embalagem e que pode, no condicionante, contaminar a pipoca. E ele falou de estudos. Já não é não pegar no pé do fato desconhecidos, mas eu já fiz um vídeo aqui e ao vivo durante a gravação eu fui atrás das fontes do fato desconhecidos e vi que não tinha fonte, que era Ctrl+C, Ctrl+V de sites que não tinha fontes. Então eu já desconfio desses estudos. Segundo, cara, ele falou de altas concentrações. Então, um estudo fala de altas concentrações. E no condicionante eu posso ter algumas moléculas que podem ir para o alimento. Então, cara, preste atenção e tenha entendimento de concentração. Para eu consumir em altas concentrações, eu tenho que comer pipoca contaminada, feito um mamute, tá ligado? Porque é um condicionante. Talvez contamine na embalagem. E vai contaminar. E, de novo, não é questão de defender alimento. Mas entende que eu tô falando nesse vídeo todo? De, tipo, raciocinar com o conhecimento que nós temos de química, biologia. E aí pensar em cima dessa alimentação e não cair num pânico, num medo. Cara,
Se não é 100% a contaminação, como a gente sabe que outras coisas já foram no mundo, e você tem uma questão de alta quantidade, pense em quantas vezes no seu dia a dia você come pipoca de micro-ondas, tá ligado? Mano, só se você comer pipoca de micro-ondas todo dia, 3 vezes por dia, e todas elas estiverem contaminadas pra você ter um alto índice disso, tá ligado? E de novo, eu tô pensando pelas informações que ele me passou. Não li o estudo, não sei se o estudo é verdadeiro, porque, de novo, eu parto de uma desconfiança de que o fato desconhecido não usa fontes muito lá boas pro estudo, tá ligado? Isso não é nada pessoal, que o fato desconhecido só é baseado, inclusive, no vídeo que eu fiz, e que a gente vai atrás das fontes e eles usam umas fontes meio meme, tá ligado? Então, tipo, sempre que você pegar essa informação sobre alimentos, sobre nutrição, pense essas coisas, pense concentração, pense contaminação, pense reincidência alimentar. Tipo, o medo com a salsicha é muito mais digno do que o medo com a pipoca de micro-ondas, tá ligado? Porque a salsicha você pode comer numa alta quantidade, mas, pô, você come uma pipoca de micro-ondas a gente não come todo dia. A gente não tem uma contaminação super exata disso. É muitas vezes um medo que a gente está criando por falta de entendimento de alguns conceitos, de algumas palavras, como alta concentração, como contaminação, como condicionante, tá ligado? Estudos a respeito deste ácido ser causa de certos tipos de câncer, de rim, testículo e pâncreas. No entanto, as evidências científicas são inconclusivas e mais pesquisas são necessárias para estabelecer essa relação. De qualquer forma, diante dessas suspeitas todas, o melhor é diminuir o consumo ou mesmo evitá-lo. Acontece muito entre os jovens estudantes de hoje, principalmente aqueles que trabalham também, Não vai ter taurina, mano. Pensei que ia ter a taurina. comer macarrão instantâneo, o famoso lamen. Aqui nos referimos ao tipo de macarrão preparado de forma instantânea e que geralmente já vem acompanhado de um temperinho básico em Temperinho do câncer. sua embalagem. Os macarrões Isso aqui não vou nem falar nada aqui. O miojo é indefensável, parceiro. instantâneos são fabricados a partir de uma massa pré-cozida que é frita em óleo vegetal, geralmente de palma, para perder a água e ficar crocante. Esse processo permite que o macarrão cozinhe rapidamente quando adicionada a água fervente. No entanto, esse processo também pode gerar gorduras trans, que são prejudiciais à saúde, pois aumenta o colesterol ruim e o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, os macarrões instantâneos contêm um tempero que é rico em sódio, conservantes, corantes e realçadores de sabor artificiais, que também podem trazer malefícios para o organismo. O sódio em excesso pode causar hipertensão, problemas renais e retenção de Por isso que você faz a estratégia, você faz o macarrão, o tempero você joga um chorinho e você tempera de outro jeito, parceiro. Tu faz o macarrão ali, olha, eu frito um alhinho no óleo, você passa um requeijão, tá ligado? Você passa outras coisas. Você utiliza o macarrão, que é muito rápido e salva a tua vida. E você tempera do seu jeito que vai ficar... Inclusive, fica muito mais gostoso do que com tempero. Porque o macarrão instantâneo full tempero, todo respeito a quem come, não me agrada muito, tá ligado? O full tempero meio que acaba com o macarrão. E porque é muito, muito forte o tempero, tá ligado? É muito, muito forte. Então você pega o macarrão, aproveita que ele cozinha rápido e faz o seu tempero. Aí você come um macarrão melhor pro meu paladar, pessoalmente, e ainda você treina as suas habilidades gastronômicas, porque como é um prato individual, você pode testar o que você quiser, porque você que vai comer, então você não vai decepcionar ninguém, você não vai atrapalhar ninguém. Então você testa um requeijão, testa maionese, testa ketchup, testa molho de tomate, testa alho e óleo, testa colocar salsicha, colocar ovo. Faz o macarrão instantâneo é a porta da criatividade da culinária, tá ligado? Um miojo, como você não tá gastando muito dinheiro, não é um produto super, super, super fino e caro. Nossa, a criatividade das pessoas é trabalhada demais no macarrão instantâneo.
Não é à toa que tem hambúrguer de miojo, tem lasanha de miojo, tem um monte de coisa de miojo, porque o miojo, ele é uma porta de criatividade pro ser humano. E líquidos. Os conservantes e corantes podem ser carcinogênicos, ou seja, favorecer o desenvolvimento de câncer, especialmente no estômago e no intestino. Os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, podem Glutamato é punk mesmo, tem que tomar cuidado. causar reações alérgicas, dor de cabeça, náuseas e alterações no paladar. Ufa! Então, por hoje é isso. Filha da mãe, botou 30 medo em nós, deixou nós com medo de comer um monte de bagulho e falar. Por onde é isso aí? Se ferre aí com a sua consciência. Obrigado por assistir e até a próxima. Um Bom grande abraço. demais. Tchau. Valeu, Ivan, é nóis. Eu vou ficando por aqui também. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever, curtir, compartilhar, se você quiser e se você puder. Eu vou ficando por aqui também. Um grande abraço e tchau!